né, Marcelo? Então, Tava ele vai estar ajudando um conosco aí. pouquinho lá de vez em quando. Então tá certo. Ele poder falar que E tem alguma coisa aí, de jovens aí, né? É, Coordenador de jovens. aí é o seguinte, eu vou introduzir aqui e também entrar no estudo aí de domingo. Depois o Fernando vem na segunda-feira. A terça está com o João, né? A quarta-feira, na verdade, nós tínhamos combinado com o Kelvin, mas ele teve um Tudo, ou não sabe quase nada, falar a verdade, né? A respeito da palavra de Deus, por ser muito complexo, né? A Bíblia. Então, assim, a gente acaba não sabendo de nada, a gente acaba sabendo uma pouca parte daquilo que Deus quer nos mostrar. Marcelo tinha aberto aqui, não sei se você quer comentar algo. Ok. Senão ok. vamos para a terça-feira. Oi, Não, pode seguir. tranquilo? Beleza. Terça-feira, então, aí vem no que o Johnny comentou, né, com a gente aí, abordagem humilde, né? Um item mais específico aí. O João pode compartilhar conosco aí um pouco da terça-feira, então. Eu achei interessante que a palavra humildade, um dos significados dela me chamou muita atenção, porque ele diz assim: virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, né? Em outros casos, o oposto de orgulho. Então, a questão da humildade, ela lida principalmente com a consciência das nossas limitações. E eu achei interessante também que lá no livro de Mateus, capítulo 5, quando Jesus ele vai falar acerca das bem-aventuranças, a questão da humildade é um dos primeiros pontos que ele toca. Não que seja mais importante do que os outros pontos, mas a gente consegue perceber, inclusive, por todos os comentários que foram feitos aqui até agora, que envolveu grande parte da questão da humildade, ou reconhecimento das minhas limitações, que eu preciso de algo mais e que eu não sou dono da verdade, que é uma característica que está em pessoas orgulhosas, que se acham donas da verdade, né, que não necessitam de mais nada para buscar a verdade. Ao estudar a lição de terça-feira, me veio à mente algo que aconteceu com a minha família quando nós estávamos vindo para a igreja. Quando começamos a estudar a Bíblia com a Igreja Adventista, nós já tínhamos iniciado o estudo antes com o pessoal de uma outra denominação. Então, quando nós iniciamos o estudo da Bíblia com a Igreja Adventista, nós tínhamos o estudo numa terça-feira com o pessoal de uma outra denominação, no sábado à tarde com o pessoal da nossa igreja. E chegou um ponto, assim, na época eu ainda era muito novo, tinha 12 anos de idade, mas chegou um ponto em que meu pai percebeu que isso já não dava mais, que ele tinha que ficar de um lado só, né? Porque enquanto ele aprendia algumas coisas no sábado, ele aprendia outras diferentes na terça e coisas que não batiam. Até que chegou o ponto em que meu pai então resolveu conversar com a pessoa da terça-feira e disse para ele que não dava mais por uma série de motivos. Enfim, ele começou a insistir e meu pai falou assim: olha, eu estou estudando com a Igreja Adventista agora e é lá que eu quero estudar e quero ficar lá. E aí, então ele começou a perguntar para meu pai por quê, e meu pai começou a conversar e a conversa foi até que ele pediu para que o meu pai marcasse um dia para que eles estivessem na minha casa junto com o pessoal da igreja também, né? E a intenção do meu pai era que eles percebessem o ponto em que eles precisavam entender e onde eles estavam pecando. A intenção do meu pai era que eles entendessem e aceitassem a verdade assim como ele, né? Mas aí o dia foi marcado, estávamos lá nós no meio e o pessoal que ministrava estudo para a gente, e o pessoal que ministrava estudo para a gente na terça. E a conversa, ela foi de maneira que chegou um ponto em que meu pai percebeu que o objetivo que ele queria não tinha sido alcançado, porque, na verdade, o que ele queria é que o outro pessoal reconhecesse o que a Bíblia de fato estava falando.
E era o que estava sendo apresentado ali. Mas só que eles não reconheceram isso. E olhando para a lição de terça-feira, a gente pode perceber que quando nos achegamos à palavra de Deus, nós precisamos ter em nós esse espírito de humildade, reconhecendo que nós não somos donos da verdade. E que a verdade, ela está aqui para ser estudada, como o Fernando disse muito bem, para ser estudada com cuidado e com sinceridade, e também com um espírito humilde, porque quando você cultiva um espírito humilde, você demonstra que você está a aprender algo mais. E você está disposto a isso, disposto a aprender. E é isso o espírito que nós precisamos desenvolver ao nos achegar à palavra de Deus. Tem uma citação aqui, eu gostaria de ler o finalzinho dela, na lição de terça-feira mesmo, o penúltimo parágrafo, que diz assim, olha, o Senhor não falará a uma mente indiferente. Ele não desperdiça sua instrução com quem é voluntariamente irreverente e impuro, mas o tentador educa toda mente que se entrega às suas sugestões e está disposta a tornar sem nenhum efeito a santa lei de Deus. Eu achei isso muito, muito interessante, porque o texto aqui ele é bem claro ao dizer que o Senhor não falará a uma mente indiferente. E aí eu comecei a pensar, nossa, com que espírito eu estou lendo? E eu estou buscando a palavra de Deus, né? E aqui no último parágrafo diz assim, olha, precisamos humilhar o nosso coração com sinceridade e reverência. Em outras palavras, reconhecer que a sabedoria ela é concedida por Deus, que o entendimento ele é concedido por Deus. E reconhecer que em cada momento que nós pegamos a Bíblia para estudar, nós temos coisas novas a aprender. Você pode, por exemplo, pegar qualquer texto e se nós pegássemos um único texto e distribuíssemos aqui entre todos nós e pedíssemos para cada um elaborar um parágrafo acerca desse texto, a gente pode perceber quantas visões diferentes e quantos ensinamentos diferentes nós poderíamos retirar de apenas um único texto. Um único texto. Então, o texto, ele fala muito. E ele fala muito por meio da instrução do Espírito Santo de Deus. Né? Muito bom, João. É isso. Eu lembrei também, João, de uma frase que me marcou demais, né, na fase acadêmica, né? Quanto maior a circunferência de nosso conhecimento, quanto maior o raio, né, do nosso conhecimento, maior a circunferência da nossa ignorância, né? E eu acredito que com a palavra de Deus é isso. Quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, você conhece um pedacinho a mais, só que você vê a amplitude daquilo, né? Que é tão infinitamente maior do que aquilo que nós conhecemos. E aí mais humilde nós ficamos, porque daí você fala, realmente, eu jamais vou conhecer tudo, jamais vou chegar ao máximo, ao todo, né? E acho que isso é uma das formas de erro que muitos possam ter, né? Não, eu conheço demais, eu sei muito, e começa às vezes até a questionar alguma questão da palavra de Deus. Então, essa humildade, ela tem que ver com justamente isso. Quanto mais você se aprofunda, mais você percebe que você sabe muito pouco e mais você vai humilde sempre à palavra de Deus e mais você aprende sempre. Então, muito bacana esse contexto aí. Fernando. Ouvindo aí o testemunho que o João teve aí, que falou, né, dele, da sua família, eu fiquei pensando aí, né? Por exemplo, essa pessoa do estudo de terça-feira, ele era uma pessoa soberba, arrogante, o contrário do que a gente está estudando aqui, que é a humildade. E muitas vezes a gente coloca as pessoas de outras religiões que são soberbas, porque não querem aprender a verdade, que são pessoas assim. Só que, e nós? A gente coloca eles como essas pessoas. Nós que temos a palavra de Deus, nós sabemos que temos a verdade. Muitas vezes nós somos soberbos, nós somos arrogantes de falar que nós temos a verdade e que a outra pessoa que é soberba e arrogante. Porque nós temos a verdade, nós achamos que as outras pessoas são e nós não.
Então, nós temos que tomar muito cuidado, não é só porque nós temos a palavra de Deus, nós temos a verdade, nós temos que ser humildes, né? E não achar que a gente é o dono da verdade e somos os mais importantes, e a gente chega a ser arrogante, né? E não achar que as pessoas que são, mas nós que estamos sendo, né? Nós temos que ter humildade, mesmo sabendo que nós temos a palavra de Deus, que nós temos a verdade, nós temos que ser humildes para poder ajudar as pessoas. Isso, exatamente, assim, essa humildade, ela é tanto no que diz respeito à minha busca, quanto no que diz respeito à maneira como eu exponho, né? Eu estou vendo o Marcelo aqui, eu tenho uma consideração muito grande pela família dele, demais da conta. Pela maneira como era exposto. O pessoal do sábado à tarde era o pai do Gonça e o Zé Roberto, então tem uma consideração enorme. Eu tava tentando imaginar que como foi amistosa essa conversa. Sabe? Essa conversa, o João falando assim, eu falei assim, não, mas será que era meu pai mesmo? Saiu fogo nessa conversa. Ah, tá louco. Foi muito... Eu queria dizer uma coisa aí também, que é o seguinte, às vezes, com relação ao que o Fernando falou, a gente tem que pensar que nós não... é o povo de Deus, não é o adventista. Adventismo é um nome só. Nós temos que entender que quem vai ser salvo é o povo de Deus, aquele que segue os seus preceitos. E muitas vezes o povo de Deus está por aí ainda. Ele só não está conhecendo a verdade completa. E quando ele conhecer, vai acontecer aquilo que a profecia diz: sai dela, povo meu. Vai sair. É isso que aconteceu com a família do João. Saiu da Babilônia. Veio se juntar ao povo de Deus. E o povo de Deus de ter mais conhecimento. É natural ter mais conhecimento. Por quê? Porque estudou, porque foi atrás, porque se interessou nesses assuntos. Então, é importante a gente ter isso em mente, que o povo de Deus tem um certo conhecimento a mais, um pouquinho, não é muito, porque o conhecimento é muito rico e vasto. E nós precisamos entender isso, que existem pessoas em outros lugares que precisam que a gente passe o conhecimento também para eles. E isso é muito importante. É só uma curiosidade. Pode parar, pastor. É rapidinho. A falta de humildade, eu não sei se vocês já disseram isso, que eu cheguei agora há pouco, a falta de humildade, ela cria bloqueios. E se nossa intenção é transmitir uma verdade, as boas novas do Evangelho, nós precisamos ser humildes mesmo quando estivermos corretos. Isso não é fácil. É o mais difícil, né, pastor? Mais difícil. É só uma curiosidade, eu vou abrir aspas aqui no estudo da lição, só para contar uma história para você. O João também falou, eles falavam na rádio, né? Eles tinham um programa de rádio da igreja e o João ouviu, o seu pai também ouviu pelo programa da rádio. E eu lembro que eu participava nos bastidores, né, nesse programa da rádio. E existia um problema que depois desse estudo do rádio, existia uma outra religião que entrava na sequência. E eles quase se pegavam na saída, né? Naquele intervalo entre um programa e outro. E a coisa estava ficando muito difícil. Tanto é que depois, para poder amenizar a situação, né, eles deixaram de fazer o programa de rádio. Aí levar a mensagem, tirar uma lição para a gente daquele texto, e a gente só vai conseguir isso com sinceridade de coração e oração. Abrir os olhos para a verdade. Não fazer com a nossa opinião. Eu tenho essa opinião, esse assunto eu tenho essa linha de raciocínio formado e acabou. Não, a gente não pode pensar assim. A gente a todo momento pensa, tem dúvidas,
tem coisas que a gente quer discutir com as pessoas, por mais que a gente já estudou muito, a gente não estudou nada, e se a gente não orar e buscar, como o pessoal ali de Bereia, todos os dias, para ver se aquelas coisas eram realmente assim, se a gente não buscar na Bíblia em oração, esse conjunto, buscar em oração, tem que ser constante, porque senão nós vamos começar a desviar da abordagem que a Bíblia realmente traz, desviar do assunto com que Deus quer nos trazer com aquilo ali. E eu queria, só para encerrar, o último parágrafo da lição de quinta, está escrito lá: o Senhor confirmará o que ele mesmo inspirou os escritores bíblicos a nos comunicar e edificará com base nesses escritos. Então, a gente pode buscar algumas outras opiniões, alguns outros livros, algumas orientações de estudos teológicos, tudo. Mas o que nós precisamos e o que Deus achou que nós precisávamos e precisava ser revelado está na Bíblia. Basta nós, com oração, buscarmos ali dentro. E, com certeza, se for da vontade de Deus, Ele vai nos revelar e vai nos mostrar a solução para perguntas difíceis, para situações complicadas, e não vamos ter tanto problema. Mas temos que ter paciência também, porque tudo tem o seu momento. Muito bom, muito bom. O estudo nosso aqui rendeu bastante. O nosso sala principal lá já encerrou. Nós estamos aqui ainda extraindo muitas coisas boas aí da nossa lição da semana, né? Eu tenho só um textinho aqui na parte sexta, né? E alguém mais quiser complementar e trazer sua compreensão aí, seria muito bacana. Quando a palavra de Deus é aberta sem reverência e oração, quando os pensamentos e as afeições não estão centralizados em Deus, nem em harmonia com sua vontade, a mente fica obscurecida pelas dúvidas. O próprio estudo da Bíblia fortalece o ceticismo. Olha só o que Ellen White nos traz aqui. O perigo de muitas vezes nós não irmos com as intenções corretas, com o espírito, né, de oração e reverência, como o Marcelo acabou de aplicar aqui. E no finalzinho aqui ela fala assim: os que abrem as escrituras para encontrar discrepâncias não têm conhecimento espiritual, né? Com visão distorcida, verão muitas razões para a dúvida e descrença em coisas que são realmente claras e simples, né? Então a gente tem que ir também com a mente muitas vezes de entender o básico ali, aquilo que Deus está deixando muito mais claro, né? E, enfim, acho que o texto de sexta tem algumas perguntas finais ali meio complexas também, a gente poderia entrar nesse assunto, mas eu vou deixar que os irmãos demais aí comentem algo e depois nós teremos a Laura, né? A Costa vai cantar conosco na nossa sala aí. Mais alguém? Tranquilo? Pastor, quer comentar alguma coisa, encerrar conosco aqui? Quero sim. E não tem nada a ver com a lição. Eu acho que você encerrou bem com esse texto aí das nossas intenções de ir à palavra de Deus, né? A sinceridade, a oração, né? O espírito de reverência. Hoje, no calendário da igreja, do início do ano, na verdade, desde o final do ano passado, hoje, 20 de junho, seria ou será, né? Ou é o dia do ancião. E, infelizmente, nós não estamos na igreja para homenagear esses homens de Deus que têm se dedicado tempo, oração, às vezes o joelho dobrado ali por cada um de nós, e o amparo da sua igreja. Então, eu gostaria já mandei um recadinho para eles hoje de manhã, mas eu gostaria de fazer menção isso aos outros aqui, que aqui estão também. Nós temos aqui, eu estou vendo o David, o João,
Ô Marcelo, você está como ancião esse ano também, Marcelo? Sim, sim. Muito bem, o Marcelo também. Então, nós temos 3 anciãos aqui entre nós. E eu gostaria de, depois que a Laura cantasse, eu gostaria de dedicar esta oração ao final da nossa escola sabatina e também dedicando mais uma vez esses homens nas mãos do nosso Deus. Então, David, Marcelo e João, que Deus continue abençoando vocês e muito obrigado pelo que vocês têm feito pela Igreja de Deus, viu? Valeu mesmo. Amém. Vocês Amém. são especiais para nós, tá bom? Amém. Laura, agora é contigo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Muito obrigado, Laura. O David, não sei se você tinha alguém para encerrar a oração, mas eu quero encerrar com essa oração justamente para orar por vocês. Tá bom? Ô, Flávio, Sim. só agradecendo o convite aí, foi muito bom estar com vocês aí, tá? E dizer que estamos à disposição aí, se precisar da gente também, mais uma vez, tá? Muito obrigado. Mas não fala isso não. Tá bom. Muito bom, eu agradeço a todos aí que participaram. Deixa gravado aí, Johnny. No sábado que vem já tem mais o challenge com a gente. Tá gravado, hein? Valeu, Tá pastor, bom. pode orar por nós, então. Maravilha. Oremos então. Senhor, Deus seja louvado, o Senhor seja louvado por tudo que aconteceu aqui durante essa escola sabatina, o encontro de irmãos, a tua palavra sendo explanada mais uma vez para nos ajudar a conduzir as nossas interpretações, a nossa conduta diante da tua palavra, a palavra do Senhor. Neste momento, nós gostaríamos de pedir que o Senhor nos ajudasse a aplicar tudo isso na nossa vida. Não é fácil, na hora de uma discussão calorosa, talvez, aplicar estas coisas. Então, Senhor, nos permita viver isto e que tenhamos um coração aberto para isto também. Agora, Senhor, eu queria dedicar aqui 3 homens nas tuas mãos: David, o João e o Marcelo. São homens escolhidos pela tua igreja e com certeza pelo Senhor também, para, junto ao pastor, administrar a tua igreja. E esses homens têm feito a diferença, Senhor, e principalmente nesses dias os quais nós temos vivido. Homens de oração, homens de fé, homens que sabem manejar bem a tua palavra. E então, Pai, queremos agradecer por tê-los conosco. Não só esses 3 os quais aqui estão, mas todos do nosso distrito, do distrito do Marcelo também, todos aqueles homens e mulheres também, muitas mulheres estão envolvidas na liderança da igreja, que o Senhor possa abençoá-los também, alcançá-los através desta oração também, Senhor, em todo o nosso mundo. Pessoas que dedicam tempo, energia, oração, desprendimento, para que a tua igreja continue crescendo e alcançando os seus objetivos. Abençoe a vida deles. Abençoe a família deles também. E dedicamos em tuas mãos. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. É isso aí. Obrigado, David, Marcelo e João, por ser anciãos das nossas igrejas. Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. E, pessoal, talvez aí, junto com a despedida de vocês, deseja a eles aí um feliz dia dos anciãos, né? Parabéns para vocês, viu? Deus abençoe Obrigado. bastante vocês, a família de vocês. É isso aí. Obrigadão. Parabéns, Deus abençoe. Sempre, em nome de Jesus. Continua abençoando. Deus continue à frente da vida de vocês, tá? Que muitas bênçãos sejam derramadas em suas vidas e em quem vocês entrarem em contato. Amém. Aí. Agradecer a Laura, né, também. Cadê a Laura aí? Tá aí, quietinha. Aí, ó.